Quem tem convicção de fé. Hoje, irmãos, hoje, se minhas filhas fossem pequenininhas, eu teria ensinado a elas o Evangelho de outra forma. Quando eu leio e olho para o que vem aí, eu peço a Deus misericórdia. Eu já pedi perdão a Deus várias vezes, que eu deveria ter sido muito mais enérgico, muito mais dedicado. Dia desse me chamaram na igreja para falar com as crianças. Aí eu abri os 10 mandamentos. Os pais ficaram olhando para mim assim, um cara de coruja espantada. Eu abri os 10 mandamentos. E fiquei falando para as crianças, repetindo para aprender o primeiro mandamento. Terminou a aula, a maioria sabia o primeiro mandamento. Ou a gente ensina a palavra a essa meninada, irmãos, ou eles vão para o altar de Moloque, que é o anticristo. Esses meninos aqui, tem que orar por eles. A coisa está ficando feia, irmão. E a gente não pode estar neste estado. Paulo diz no verso 8 que ele é o iníquo. Então será revelado o iníquo. Olha, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. Então aparecerá. João diz assim: filhinho, não nos engane, porque muitos anticristos já têm aparecido no mundo e alguns até saíram de nós. Mas esse anticristo aqui, irmãos, esse aqui que Paulo fala, é o pai da gangue toda que já veio. Olha, já houve vários anticristos na história da humanidade, desde que Jesus nasceu. Hoje na América Latina existem mais de 34 cidadãos dizendo a encarnação de Jesus, dizendo que é Jesus. E tem mais de 20 mil seguidores seguindo esses caras. Posso contar? A coisa é alastrosa assim, irmão. É alastrosa. Quando a gente lê, quando a gente pesquisa, é assombrosa. Aí João diz, muitos anticristos já veio. Mas Paulo está dizendo assim, mas vai vir um, que os outros, era igual aquela música popular que diz assim, brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Esse aqui que Paulo fala, é a própria encarnação do diabo. Os outros foram manipulados e usados, mas esse aqui é diferente. Esse cara é o filho da iniquidade. A lei de Deus. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos? Esse cara aqui vai estabelecer um sistema de lei contrário a cada mandamento de Deus. Esse livro aqui, se a gente não orar e não tiver misericórdia, ele vai ser banido das livrarias, das escolas, das igrejas, vai ser banido. E vou dizer uma coisa, vão reescrever esse livro. Já estão se preparando para reescrever esse livro, tirar tudo aquilo que esse livro condena no pecado. Esse dia um irmão falou para mim, eu digo, então não vai sobrar nada, que a Bíblia condena o pecado desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último do Apocalipse. Aqueles textos que falam sobre adultério, essas coisas, vai ser tudo tirado, vai ser tudo modificado. Esse dia na Coreia do Sul, uma família foi pega com a Bíblia. Aí o pai, a mãe, 2 filhas, um filho maior, foi condenado. Aí tinha um menino do tamanho desse garoto aqui, do meu amiguinho aqui, menor do que ele, 2 anos de idade. Sabe o que foi que o governo da Coreia fez? Condenou ele à prisão perpétua. Uma criança de 2 anos, que não sabia nada, não sabe nada, nem sabia o que estava acontecendo. Os pais eram cristãos, ele ainda não era cristão, ele não sabe decidir um pau do nariz, mas porque a família foi pega com a Bíblia, ele também foi condenado à prisão perpétua. Lá na Coreia do Norte, irmão,
Se você for pego com a Bíblia, se prepare ou para morrer, ser fuzilado, ou para padecer numa prisão o resto da sua vida. Isso vai se espalhar para o mundo, irmão. Esse sistema vai abranger muita coisa. Então, Paulo está dizendo que é um filho da iniquidade. Esses dias eu vi um teólogo famoso falando assim: infelizmente, as igrejas hoje pregam pouco a lei de Deus. Por isso que a sociedade está na anarquia que está. Se prega. Se nós adventistas fala pouco da lei de Deus, mas você prega. O batista, o presbiteriano, se nós que está no nosso doutrinal, que professamos, crer nos 10 mandamentos, a gente fala pouco, imagina o louco. Percebeu que até ali na igreja, quebrar a lei de Deus está ficando normal? Está ficando normal. Antigamente alguém só se divorciava da esposa em caso de adultério. Hoje tem gente se divorciando porque a mulher queimou um ovo. Pastor Clemente, reúne o conselho, não quero mais viver com Lindinha. Mas por quê, meu irmão? Pastor, ela cometeu um pecado grave contra mim. Que foi? Sua mulher não quero contra você, meu irmão? Não, pastor, eu levantei hoje de manhã a fim de comer um omelete de ovo e a mulher queimou ovo. Vou repudiar essa mulher. Irmão, está acontecendo, está banalizado, é uma realidade. Acorde. Ninguém segura essa avalanche, não. Por isso que a Bíblia diz assim: quem é santo, faça o quê? Se santifique mais. Aí ele diz assim: mas também quem é profano, aproveite. Você percebeu que Deus não põe um canhão na cabeça de ninguém? Ele está dizendo assim, ó: eu dei a salvação, agora cabe a você manter ela e ser fiel até a sua morte. Cabe a você, Deus já fez a parte dele. Então aparecerá o homem da iniquidade. Aí veja nele, sua oposição e adoração definida, verso 4, veja aí. 2 fatos precisam ser aqui destacados. O anticristo se oporá abertamente e perseguirá implacavelmente a igreja de Deus. Olha o que Paulo diz no verso 4. Ele diz assim, ó: que ele se oporá e se levantará contra tudo que se chama o quê? Deus. E ele diz assim, ó, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então ele vai se levantar contra tudo, meu irmão, que se chama Deus, ou seja, que é objeto de adoração. Na China, para uma igreja funcionar, o pastor tem que assinar um monte de documento e só pode pregar o que o governo permite. Tem igreja na China que só pode ter uma Bíblia. E os cultos, todos os cultos têm que estar sendo filmados, têm que estar sendo ali, ó, vigiado. Se o pastor pregar qualquer besteira no culto, quando ele sair na porta, a polícia está esperando ele para levar para a delegacia. Isso já acontece na China, acontece na Coreia, está começando a acontecer no Vietnã. Se levantará contra tudo que se chama Deus. A indústria gospel, aproveite que o fim está chegando. Os gospinhos aí da vida. Negócio sério. Então ele se oporá abertamente contra tudo que se chama Deus. Vai perseguir a igreja. Eu tenho orado a Deus assim: Senhor, se eu não for suportar, me leva para a cidade de Pejum, me prepara, me leva lá para o cemitério. Eu quero ir para o cemitério. Vou lá descansar.
descansar. A palavra cemitério vem do latim, que quer dizer lugar de dormir. Me põe para dormir. Eu quero dormir salvo, mas não quero ficar acordado e me perder. Eu quero a minha salvação, irmão. Se Deus vê que quando o anticristo aparecer, pastor Rivaldo, o bestinha, Deus, ele perseguirá a igreja. O anticristo, ele será objeto de adoração. Ele será adorado, verso 4, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte, olha o que Paulo diz, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser quem? Deus. Ele vai ser adorado. Ou as pessoas adoram ele, ou sofrem. Você sabia que na Coreia do Norte, olha que coisa interessante, dia 8 de maio, se não me engano, ou março, ninguém pode sorrir na Coreia do Norte. Se o cara der um sorriso no metrô, ele vai preso. Sabe por quê? Porque é o dia que o pai do ditador morreu. Aí todo mundo tem que ficar triste. Ninguém pode expressar alegria. Quando o Jin, né? O Jin, fulaninho lá, que é o presidente, quando ele discursa em público, que ele fala, se alguém dormir no discurso, vai preso. Isso é ditadura, irmão. O anticristo vai ser adorado. Apocalipse 13 diz que ninguém venderá, ninguém comerá, ninguém negociará, se não tiver a marca da besta na testa e na palma da mão. O que significa a marca na testa? Significa que a pessoa tem que concordar com ele, crer nele e aceitar o governo dele. A marca na mão, as pessoas trabalhando para ele, se sujeitando a ele. É o que a Bíblia fala. Ele vai se assentar no trono, querendo parecer ser Deus. Lembra de Nabucodonosor? Que fez a grande estátua? O que foi que ele disse? Se alguém não se ajoelhar, foi para onde? Ia para onde? Mas aí tem uma boa notícia. A Bíblia diz que aquele que não adorar a besta, nem se sujeitar a ela, terá a vida eterna, e Deus o guardará para a eternidade. Então, meus irmãos, o anticristo vai fazer tudo isso. Alguns até dizem que ele vai inaugurar um templo em Jerusalém, vai levantar um altar e as pessoas vão adorar ele via satélite mundialmente. Não sei se vai acontecer, não sei. A Bíblia não fala os detalhes, mas a Bíblia diz que ele vai ser adorado, vai ser adorado. E vou dizer uma coisa, não espanto não, viu? Muito crente vai adorar ele, pensando que ele é Jesus. Muito crente vai cair nessa. Porque o poder sedutor é muito grande. Seu cenário está sendo preparado. Veja aí no verso 7. Diz assim, ó: porque já o mistério da iniquidade opera. O mundo, o mistério da impiedade aqui, irmão, é o espírito do anticristo, que está trabalhando na política, na educação, na economia, na religião. Há um espírito maligno corrompendo as coisas, de preparando o mundo através da apostasia e da rebelião aberta à lei de Deus, está preparando o mundo para receber o anticristo. Já está acontecendo. Começou a acontecer lá nos dias de Paulo, está chegando no auge por esses dias já. É que a gente não para mais para estudar essas coisas. Tem crente que nem lê Apocalipse porque tem medo. E lá é que está a revelação que ele precisa ler. Então o espírito do anticristo já está por aí. Você vê, irmão, as pessoas aceitarem coisas absurdas hoje em dia, coisa que nossos pais, nossos avós jamais aceitariam. E hoje as pessoas aceitam com normalidade. Perceberam isso?
é contrário, é calado. Então está assim, irmão. É o Espírito de Cristo. Aonde o errado será chamado de certo, e o certo será chamado de errado. Mas aí a gente vai se calar por causa disso? A gente vai se omitir por causa disso? A gente vai deixar de pregar Jesus por causa disso? Não! Vamos continuar falando. O Espírito vai nos dar graça, mas o poder está aí, sendo adorado como Deus. Você está entendendo? Aí Paulo diz que o anticristo não se manifestou ainda, porque tem alguém que está retendo ele. Tem alguém que está segurando para ele não aparecer antes do tempo. Antes do tempo. Por que ele não pode aparecer antes do tempo? Porque Deus está segurando ele para que o máximo possível de pessoas se salvem. Porque a Bíblia dá a entender que quando o anticristo se manifestar, a porta da graça vai se fechar. Quem se salvou. Quem não se salvou, não se salva mais. Os que são de Deus estarão selados pelo Espírito de Deus. Os que são do anticristo estarão selados por ele. Então tem alguém que está retendo ele. Verso 6 e 7. Veja aí, ó. E agora vós sabeis o que eu detenho, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Quanto tempo vai ser a manifestação? Segundo Apocalipse, 3 anos e meio. Não é nem 7 anos, 3 anos e meio. Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Não dá para se aprofundar mais no assunto. Mas a Bíblia diz que tem alguém que o retém. Quem é que retém ele? Quem é que está segurando? O Espírito dele tomar conta de tudo. Sabe quem é? O Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo está fazendo isso? Como é que ele está retendo isso? O Espírito Santo, ele trabalha em duas frentes. Ele trabalha dentro da igreja e fora da igreja. Dentro da igreja, ele santifica os crentes, abençoa os crentes, firma os crentes, aumenta a fé dos crentes, sustenta os crentes no caminho do Senhor, segura os crentes no caminho do Senhor, firma os pés do crente no caminho do Senhor. E no mundo, como é que ele trabalha? Ele trabalha convencendo as pessoas que estão lá fora do juízo, da justiça e do pecado. Vai chegar um dia que o Espírito Santo vai parar de fazer esse trabalho com as pessoas que são do mundo. Aí não haverá mais salvação, não haverá mais conversão. O Espírito Santo vai se voltar só para a igreja. E aí, meu irmão, já era. Acabou. Que era doce. Aí ele vai cuidar só da igreja, dos salvos. E quem se perdeu, se perdeu. Pedro diz assim: o Senhor não é tardio na sua vinda, mas ele é longânimo. Longânimo para quê? Na esperança de que muitos se salvem. Deus está dando tempo para as pessoas se arrependerem, para as pessoas se voltarem para ele. Os crentes que estão meio pé dentro e fora da igreja, se decidir de uma vez que quer ser ou crente ou incrédulo. Deus está trabalhando, irmão. Mas o Espírito Santo está segurando. Mas vai chegar um dia que não vai segurar mais. Aí, quando o Espírito Santo, quando Deus disser assim, basta, aí o mundo verdadeiramente estará no maligno. Isso é muito sério. Eu já falei com a direção da igreja: faz uma lição bíblica sobre isso, pelo amor de Deus. Os crentes precisam estudar isso profundamente. Tem que tocar essa trombeta na igreja para alertar os irmãos. Quem sabe o dia que houve, hein? Quem sabe? Verso 10 e 9. Seu poder identificado. Paulo diz assim: a esse cuja vinda é segundo quem? Quem, irmão? Verso 9 aí, ó.
Veja aí, verso 9. A esse, ele está falando do anticristo, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de quem? Satanás. A vinda de Jesus foi na eficácia do Espírito Santo. A vinda do anticristo será na eficácia de Satanás. E como é que ele vai vir, irmão? Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, ó: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da justiça para os que perecem. O cara vai operar milagres, irmão, vai fazer obras que as pessoas vão olhar para ele e vão dizer: esse cara é Jesus. Por isso a palavra anticristo. A palavra anticristo quer dizer aquele que se coloca no lugar de Cristo ou é contra ele. Então ele vai operar milagre, ele vai fazer prodígio, ele vai fazer maravilha. Apocalipse 13 diz que ele vai fazer cair fogo do céu. As pessoas vão ficar maravilhadas, irmão. Esse cara vai conseguir unir a humanidade. Paulo diz também aos Tessalonicenses, Paulo diz assim: e quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Jesus disse: quando vocês não me esperarem mais, aí eu virei. O engano será tão grande que as pessoas terão ele como Jesus, adorarão ele como se fosse Jesus, prestarão culto a ele como se fosse Jesus e crerão nele como se crê em Jesus. É por isso que Apocalipse 17, 18, Deus diz lá: sai dela, povo meu. Sai dela da onde? Da Babilônia. Quem é a Babilônia? A igreja do anticristo. Então, Paulo está dizendo que ele vai vir com poder. Nem todo milagre, irmão, está acontecendo por ele de Deus, não. Apocalipse 16 diz que da boca do dragão saiu 3 espíritos imundos que foram pelos 4 cantos da terra, fazendo prodígios e sinais para enganar os reis e os poderosos da terra para o grande dia do Senhor, o Armagedon. Espírito maligno, irmão. Você vai ver coisa que você vai dizer: misericórdia. Lá no Ceará teve um pastor nosso que foi expulsar um demônio. Quando ele chegou para expulsar o demônio, ele entrou no quarto, as portas batiam, a janela. Quando ele entrou, tudo se fechou, ele ficou sozinho no quarto do demônio. Ele disse que nunca viu um negócio daquele. Sabe o que ele viu? O demônio fazia a pessoa subir na parede como uma lagartixa. A gente não vê esse filme? Não vê esse filme? Ele disse que viu com os olhos dele. Quando ele se aproximou para expulsar o demônio, pegou ele pela goela assim, ó, e suspendeu ele, deixou ele assim, ó, sufocando ele, agarrou ele, pegou ele pela goela assim, suspendeu e prendeu a mão assim, ó. E era uma mulher magrinha, franzininha, uma força de Sansão. Pegou ele e fez assim, ó. Ele disse que ficou a palmos de altura do piso da casa, sufocado, quase morrendo. Mas ele clamou o sangue de Jesus, Deus se fez presente, o demônio soltou ele expulsou em nome de Jesus, a moça foi liberta para a glória de Deus. Glória a Deus. Então, irmão, essa coisa vai soltar mesmo. Ah, pastor, isso está me fazendo medo. Não, eu estou lhe alertando. Se ligue. Ligue o seu desconfiômetro, vigie, fique alerta. Ah, pastor, eu acho que o que o senhor está falando aí, eu não concordo muito, então vai estudar. Se Deus te der uma revelação melhor, fala para mim. Eu quero acertar. Mas não brinque não, virá na eficácia de Satanás. Por último, verso 11 e 12, para vocês ir para casa cantar o hino Livre Estou e agradecer a Deus. Verso 11 e 12, Paulo diz que os seus seguidores, olha aqui, está vendo que ele terá seguidores? Os seus seguidores serão condenados junto com ele. Olha o que
que ele diz aqui, versos 11 e 12. E por isso Deus lhe enviará o espírito do erro, para que creiam a mentira. A quem Deus enviará o espírito do erro? Àqueles que não querem ouvir o Evangelho, àqueles que não querem obedecer o Evangelho, àqueles que não querem crer em Deus, àqueles que não querem ouvir a pregação. Deus, infelizmente, permitirá que seja enviado para eles o espírito do erro. E o espírito do erro aqui é o espírito do anticristo. E eles vão crer na mentira que o anticristo vai falar, ensinar e praticar. Aí Paulo diz assim: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Todos que não creram em Jesus. Antes tiveram prazer na iniquidade, ou seja, na transgressão da lei de Deus. Tiveram prazer em transgredir a lei de Deus. E Paulo diz que essas pessoas não vão ficar sem punição, infelizmente, não vão ficar aí. A Bíblia diz assim: de Deus ninguém escarnece. Eu não preciso ser advogado de Deus. Deus sabe te defender. E vou provar para vocês. Tem outra moça que eu vi no Instagram, isso aí, o colega me enviou, o pastor me enviou. Uma também pegou a Bíblia, foi no Instagram, colocou a câmerazinha dela, pegou a Bíblia, começou a dizer blasfêmia contra Jesus, contra Deus, contra o Espírito Santo. Pegou a Bíblia, acendeu uma vela, começou a queimar a página da Bíblia e dizer para os crentes: e agora? Chama teu Deus para me punir, chama teu Deus, eu quero ver agora, chama teu Jesus. Zombando dele, endemoniado, zombando. Ah, tá bom, beleza. Fez tudo aquilo, foi filmado, bombou, né? Um monte de like, teve um momento de fama. 3 meses depois, aparece a mesma cidadã, pele e osso, câncer, em estado terminal. Foi no Instagram fazer um vídeo para pedir perdão a Deus e pedir oração aos que creem. Ninguém escarnece de Deus, irmão, isso é barato. Deus tem a favor dele o tempo e o poder. A gente não tem, não. Então, a Bíblia deixa bem clara isso aí. E por último, né, a melhor notícia para vocês, verso 8. Tudo isso vai acontecer? Vai. Tudo isso virá? Sim. Podemos impedir? Não. Devemos estar preparados? Sim. Mas qual é o final de tudo isso? Eu quero saber o final. Qual é o final de tudo isso? Verso 8. Olha o que diz no verso 8. Sua derrota e do seu sistema já está determinada. Paulo diz assim, ó: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor, amém, irmão? Desfará pelo sopro da sua boca, aleluia, e o aniquilará pelo poder da sua vinda. Esse cara aqui, irmão, ele é tão endemoniado, ele é tão perverso, ele será tão mau, que Jesus não vai mandar um anjo destruir ele, não vai mandar um pastor, não vai mandar um general, não vai mandar um arcanjo, um querubim, um serafim. O próprio Jesus em pessoa virá com poder e grande glória, rodeado do poder do Pai dele, acompanhado por todos os anjos do céu. Mas tem um aqui na terra que Jesus vai pegar ele cara a cara e Jesus vai destruir ele pessoalmente, irmão. É o Senhor mesmo. A derrota dele será tão grande que Jesus vai matá-lo com um sopro
Eita Deus tremendo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fico imaginando, quem sabe o pastor Clemente vai estar filmando naquele dia, né? Jesus chegando e falando: vem cá, é tu que é o cara aí? É tu que é o cara? Eu vou te mostrar quem é o cara. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, irmão? A quem você quer seguir até o final? Ao que vai morrer com o sopro e será consumido pela glória de Deus? Ou aquele que vive e reina para todo sempre? O Senhor dá. Ele vai acabar com tudo. É necessário que tudo isso aconteça para juízo dos incrédulos, dos rebeldes e dos que não seguem a Ele. Receberão o justo juízo. Mas para aquele que aguarda Ele, a esse espera o perdão, a transformação, a ressurreição, a vida eterna e a glória de Deus eternamente. Enquanto os ímpios vão dizer que os montes caiam sobre nós para não vermos a glória de Deus e do Cordeiro, os santos dirão, pularão, serão rejubilados, adorarão a Deus e gritarão: esse é o nosso Deus, a quem tanto aguardávamos. Alegremos-nos e exultemos, porque a nossa salvação chegou. Aleluia. Jesus virá, irmãos. Aleluia, Maranata, parabéns, Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele virá nos buscar, irmão. Quando o anticristo nos cercar, quando todo mal cercar a igreja, e a igreja dizer: não tem mais salvação, não tem mais libertação, resplandecerá nos céus uma luz, os céus se rasgarão como uma cortina, e descerá o Rei da Glória. Aleluia. E ele virá ao nosso socorro. Os anjos batalharão por nós, e nós seremos transformados, os santos ressuscitados, e juntos subiremos para nos encontrar com o Senhor. E olha, esse encontro não será temporário, irmão João. Paulo diz assim: e juntos subiremos para encontrar o Senhor, e estaremos com Ele para sempre. Aleluia. É isso que nos aguarda, irmão. E eu tenho essa esperança, amém? Vamos ficar em pé? Por gentileza, vamos ficar em pé. Nos alegremos, glorifiquemos a Deus, porque o melhor nos aguarda. A bênção de Deus nos aguarda, e por isso nós devemos congregar, tomar ceia, orar, louvar a Deus, ter a nossa vida no altar, procurar fazer a vontade de Deus, lutar para vencer as limitações e fraquezas, e estar firme. Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, por acaso achará fé na terra? Sim ou não? Tem crente que diz que ele não vai encontrar, e eu digo que ele vai. Sabe por que ele vai? Porque João disse assim: e o dragão irou-se contra o resto da semente da mulher, e foi fazer guerra contra ela. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, tenha paciência e tenha fé em Jesus. Esse povo jamais será derrotado pelo dragão, porque a este povo está destinado, está determinado, está decretado a vida eterna. O dragão pode fazer o que quiser, dar rabada, jogar fogo, pisar, arranhar, não vai destruir não. As portas do inferno não prevalecerão contra ele. Amém, meus irmãos? É isso, né? Falei tanto da volta de Jesus para vocês, está faltando isso. Vamos orar então? Amém?